Bom dia, irmãos. Nós continuamos hoje com o nosso estudo a respeito da doutrina social da Igreja. Eu vou tentar fazer pequenos vídeos que nos auxiliem na reflexão e vou continuar enviando também a imagem do slide, mas espero que o vídeo possa ajudar um pouco também a nossa reflexão. O quinto princípio da doutrina social da Igreja que vamos ver hoje é o chamado princípio da subsidiariedade. É um nome um tanto difícil até de pronunciar e raramente vamos escutar alguma coisa com uma palavra tão estranha assim, né? Princípio da subsidiariedade. O conceito em si é muito simples de ser entendido, diferente da palavra, né? O conceito é o seguinte, eu trago esse pensamento do padre Paulo Ricardo. O conceito é não terceirizar o amor, não terceirizar a capacidade de amar. Significa que sempre quem deve resolver os problemas pessoais ou familiares ou de uma determinada comunidade são as pessoas que estão mais próximas. Isso é extremamente evangélico, no sentido de que quem deve resolver os problemas são as pessoas que estão mais próximas de quem tem problemas, né? Ele cita um exemplo, o padre Paulo Ricardo cita o exemplo de uma casa, por exemplo, de uma família que a casa pegou fogo por algum motivo. Quem deve ajudar aquela família? Pelo princípio da subsidiariedade, quem deve ajudar aquela família é a sua vizinhança, são os seus vizinhos, que vão se juntar de alguma maneira e tentar suprir as necessidades imediatas, provavelmente hospedando aquela família durante alguns dias até que consigam fazer uma vaquinha ou conseguir recursos financeiros para construir uma parte onde eles possam habitar durante um tempo mais provisório, enfim, cedendo roupas, agasalhos, comida, porque a casa foi toda incendiada e eles perderam tudo, né? Obviamente, se houver possibilidade de adquirir algum tipo de auxílio do poder público, isso pode ser tentado, mas não no sentido de esvaziar a responsabilidade daquelas pessoas que estão próximas, que estão ali junto, né? Então, esse princípio, embora seja muito simples de se entender o conceito, é muito difícil de ser colocado em prática nas instâncias da organização social da sociedade, né? O normal que nós temos visto e vivido ao longo de décadas, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, é de que todas as coisas dependem de um governo central, né, da União, até mesmo as prefeituras, os governos de estado, todos dependem de recursos da União e estão sempre lá em Brasília pedindo, com o pires na mão, pedindo socorro. E quando, por esse princípio da subsidiariedade, deveria acontecer exatamente o contrário, né? Ou seja, as coisas que são do âmbito municipal devem ser resolvidas, equacionadas e solucionadas dentro do âmbito municipal. E as prefeituras ou as organizações de nível de bairro, e mesmo da cidade ou do município, devem ser supridas pelos impostos coletados aqui, né? Ou seja, é aqui na cidade onde vivem as pessoas que deve ser, em primeiro lugar, a atenção do poder público, né? Eventualmente, coisas que demandam mais cidades, mais municípios, entra em cena um governo estadual, no sentido de prover recursos que são para mais de uma cidade, para mais de um município, ou para o Estado, no caso, um Estado federativo.
Só em último caso é que as coisas passariam para uma esfera federal daquilo que seria de competência da esfera federal, como, por exemplo, as relações exteriores com outros países, né? Ou a questão da organização dos poderes, em especial o poder judiciário, ou mesmo a questão da defesa nacional através das Forças Armadas, etc. Mas sempre tendo em mente que aquilo que se pode resolver no pequeno, se resolve no pequeno e não se passa para uma esfera superior, a não ser que seja realmente de competência da esfera superior. Há um princípio que vai estar norteando tudo isso, e que é princípio da doutrina social da igreja, né? Não é uma questão de ideologia A ou B, de esquerda, direita, nada disso, mas concordamos aqui, nós católicos, de que a igreja tem condições de estabelecer a base moral para estabelecer, para que os governos e as sociedades nacionais, né, dos países possam desenvolver suas leis com base nesse princípio, né? Chega a ser proclamado num texto que achei aqui da encíclica Quadragésimos Anos, é uma encíclica do Papa Pio XI, em que ele diz assim que é injusto passar para uma sociedade maior e mais elevada o que sociedades menores e inferiores em tamanho, né, poderiam conseguir por si mesmas. Ele diz que é injusto passar para uma sociedade maior, porque certamente vai onerar outras pessoas que às vezes não têm relação direta com aquela situação que está acontecendo, né? Também a do Catecismo da Igreja Católica, no número 1894, diz assim: um importante princípio da filosofia social chamado subsidiariedade, explicando, nem o Estado, nem qualquer sociedade mais abrangente deve substituir a iniciativa e a responsabilidade das pessoas e das organizações intermediárias. Bom, basicamente é isso. No slide vai ter um pouco mais do assunto, né? E esse assunto impacta diretamente no nosso pensamento, no nosso modo de olhar para a nossa sociedade aqui no Brasil, em especial com relação ao papel do Estado, né? Nós temos visto já algumas décadas do viés esquerdista do Estado, onde o Estado acaba como que engolindo toda a força produtiva, toda a iniciativa econômica, tudo depende do Estado. Isso é completamente oposto daquilo que a Igreja considera como justo e como verdadeiro para a vivência humana. Só colocar a última frase, que está na imagem que eu vou enviar para vocês, que diz assim: o governo deve ser tão pequeno quanto possível, mas tão grande quanto necessário para realizar o que precisa ser realizado e que não pode ser realizado de nenhum outro modo. Então, a questão do tamanho do Estado é algo que importa, sim, para que a gente tenha uma vida um pouco mais de acordo com aquilo que a Igreja entende e orienta para as nações. É isso. Amanhã a gente se vê com mais um outro videozinho desse. Um abraço a todos, bom dia.